Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula online. Hoje vai ser novamente uma análise de situacional de jogo. Eu vou trazer um vídeo aqui do Campeonato Paulista, né? Foi da segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo entre Palmeiras e Kenny Cutters, né? Então, o jogo, o final do jogo, ele foi 27-28 para o Kenny Cutters. E aí aqui eu deixei logo de início o placar que estava nos 10 segundos finais, por assim dizer, do primeiro tempo. 20-0 para o Lokomotives, né? Então, eu quis trazer justamente este situacional de jogo, este momento do jogo, né? Porque, enfim, a gente fala muito sobre o final do jogo, né? Muito sobre os 2 minutos finais, controle de relógio, a gente fala sobre a conclusão do jogo, né? Por assim dizer. Mas a gente fala pouquíssimo sobre esse meio do jogo, né? O final do primeiro tempo, o início do segundo tempo, que pode fazer uma grande diferença e pode destrambelhar um jogo, né? Então, para você, se você não soubesse o final do jogo aqui, se você não soubesse o placar final, você olharia para o placar e falaria, pô, Palmeiras tá amassando, tá indo muito bem, 20-0, né? No final do primeiro tempo. Poxa, aqui pode-se dizer aí que acabou o jogo aqui pro Kenny Cutters. Mas sabendo do final e dessa virada, que foi uma baita virada aqui do time do Kenny Cutters, então a gente precisa entender onde começou, né, a destrambelhar aqui pro Lokomotives. Então eu não vou falar que foi somente um erro que ocasionou isso, ou eu não vou falar que este erro ocasionou isso, sabe? Eu quero realmente falar que é um conjunto de fatores que acabou trazendo uma energia para o jogo, né? Então aqui o Palmeiras, o Lokomotives, eles estavam, entre aspas, tranquilo na sua situação, né? Eles precisavam apenas manter o ritmo, só que por conta de um pequeno vacilo, o jogo já fica um pouco mais enervado, já fica um pouco mais. Traz uma energia diferente, uma energia de pressão, onde não existia. E aí acaba que a sequência de erros começa a acontecer, e aí deu no que deu. O Kenny Cutters virou o jogo, total mérito do Kenny Cutters também, para esse placar final, né? Então, aqui, só para vocês entenderem a situação, a gente já estava aqui nos segundos finais mesmo do primeiro tempo, faltava, sei lá, 6 segundos, algo do tipo, tá? 10 no máximo, tá bom? Então aqui eles não tinham ainda conquistado o first, né? Era a sua segunda tentativa aqui, porém faltava muito pouco no relógio, né? Eles completaram o primeiro passe, permaneceram dentro de campo, então tiveram que pedir o timeout. E aí eles vão para a última play aqui, um Hail Mary real, assim, né? O Blitzer foram 4 rotas aí para o fundo, para Hail Mary. O QB lançou a bola. Tá travando um pouquinho, e foi uma interceptação. Uma interceptação a qual ele correu o campo inteiro e fez, de fato, a pick six. Ele conseguiu ir até ali o touchdown. Porém, o que a gente não viu, ouviu, né, foi que o Blitzer acabou atingindo o quarterback no momento do passe. Ele bateu no quarterback nessa situação aqui de Hail Mary e houve a falta em cima do quarterback, né? Ele atingiu o braço ali, o QB caiu. Novamente, assim como em todas as vezes que eu analiso os jogos, não vamos entrar no mérito de se for falta ou não. Enfim, foi marcado, o juiz entendeu como falta, então é isso, tá? Então aqui o Blitzer se colocou nessa situação de uma possível falta, né? Então aqui, entendendo a situação do Palmeiras, a principal função do Blitzer aqui não era nem bloquear a bola,
por assim dizer, nem tirar a flag. Principal ponto que a gente queria aqui nessa situação é que o Blitzer pressionasse a ponto do QB ter que lançar rápido essa bola e assim os DBs que estavam lá no fundo do campo já conseguissem também já se posicionar bem. É uma bola longa, é uma bola que vai viajar, os defensores conseguem recuperar. Já ia ser um catch contestado de qualquer forma por conta da distância. Então não havia necessidade desse Blitzer tentar o chip e se colocar nessa situação de, enfim, uma possível falta. Porém, aconteceu, né? Aconteceu, houve a falta. Só que como o relógio também já estava, né, nos seus últimos segundos, a jogada, o jogo não pode acabar com uma falta, então foi aplicada a falta, né? Porém, já com o relógio zerado, então seria de qualquer forma a última play, né? Eles não conseguiriam rodar muito além disso. Então, deu a chance de mais uma Hail Mary aqui para o time do Kenny Cutters. Deixa eu avançar um pouquinho. Juiz, então, sinalizando a falta, vai ser aplicada. E aí o Kenny Cutters vai ter a oportunidade de mais uma jogada nesse final de primeiro tempo. Então aqui eles ainda estão antes do first, né? Então eles estão a mais de 25 jardas do TD. O QB ele tem novamente a oportunidade de fazer, de lançar essa bola, né? Ele lança no fundinho da endzone, o defensor consegue tipar a bola, mas infelizmente a bola não sai de campo, ela fica dentro de campo e o recebedor consegue pegar uma bola bizarra aqui. É absurdo esse catch. Foi um TD aqui muito, 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 muito difícil de ser feito, né? Então, o defensor ele tipa a bola, só que a bola continua dentro de campo. E o recebedor que estava atento aqui até o último segundo conseguiu pegar essa bola ali na linha, praticamente, né? Na linha da end zone. E foi dado o touchdown. Então, 20-6, final de primeiro tempo. Eles vão aqui para o intervalo e voltam, né? Só que sempre importante saber quem termina e quem começa a bola, né? Então, como eu digo, esse meio de campo aqui ele é muito importante. Desculpa, tem a conversão ainda, eu acabei esquecendo da conversão, né? Que não foi válida. Mas, enfim, é sempre muito importante esse meio de jogo, principalmente neste plano de quem começa e quem termina os drives, né? Quem termina o primeiro tempo, quem começa o segundo tempo. Então, aqui o Kenny Cutters, ele saiu de um jogo de 20-0 para um jogo, né, que finalizou 20-6, porém eles voltam com a bola no segundo tempo, né? Ou seja, eles começaram na defesa no primeiro tempo e agora eles começam atacando. Então, eles vão ter essa chance aí de aumentar o placar e reduzir, né, a distância que estava discrepante aqui do time do Locomotives, né? Então, eles começam aí esse primeiro drive do segundo tempo, né? Na segunda descida, na terceira descida, eles já conseguem o first e seguem avançando, né? Então a defesa já vem de uma situação em que, poxa, né? A gente se colocou numa situação ruim, era só segurar, foi uma pick six. Eles já precisam voltar, né? Ter a memória curta de voltar rápido para campo e segurar, né, o time do Kenny Cutters, que acabou de pontuar, então é tudo sobre momento, né? O ataque estava no momento bom, né? Acabou de pontuar, eles estavam bem, né? E a defesa, né, por um erro ali bobo, acabou que é, já teve que voltar, né, e ter essa mentalidade de, pô, esquecer aquela jogada, esquecer aquele drive e voltar já muito firme, né? Então aqui, Kenny Cutters avançando bem a bola, já se colocou ali numa situação para uma jardinha, e aí eles vão
pontuar mais uma vez. Então, um jogo que estava 20-0, em menos aí de 2 minutos, praticamente 2 minutos, se a gente não considerar o tempo do intervalo, né, de um tempo para outro, num período de 2 minutos, eles já diminuíram a distância e foram aí para 20-13, né? Desculpa, 20-14, foi uma conversão de 2 pontos na linha de 5. Então, eles já se colocaram aí numa situação de uma diferença pequena do time do Lokomotives em uma distância de 2 minutos. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, é mais essa visão da importância desse meio do jogo, né? E não somente o final. O final do jogo, ele vai, né? Realmente, a gente precisa controlar relógio, precisa controlar as descidas, precisa controlar tudo para que a gente finalize bem. Mas esse meio do jogo, a gente pode transformar um jogo que estava entre- praticamente ganho não, né? O flag ele não é assim. Tudo pode acontecer muito rápido, mas enfim, é um jogo que estava tranquilo, né? Para um jogo que agora, no início do segundo tempo, não está mais tranquilo. É um jogo disputado, é um jogo que tudo pode acontecer. É somente uma posse de diferença aqui, né? Então, a gente saiu de uma situação tranquila para um jogo pegado em menos de 2 minutos, né? Então, isso é bem interessante. O Flag proporciona esse tipo de situação e é muito legal esse jogo por conta disso, né? Então, a gente precisa estar sempre atento a controle do relógio, controle das posses, tentar sempre finalizar o primeiro tempo com a bola, principalmente se você não volta com a bola no segundo tempo. Então, é sempre importante a gente pensar nesse tipo de coisa para que essas viradas não aconteçam, né? Mas enfim, é isso que eu queria trazer. Espero que tenha sido legal aí para vocês essa análise. Caso queira mais dessas análises, eu posso trazer aqui para vocês. E é isso. Tamo junto. Qualquer dúvida pode mandar mensagem ou sugestão também de temas. Tamo aí. Fechou? É nóis. Tchau, tchau.